Olá, solidários, tudo bem com vocês? Com muita alegria, nós iniciamos aqui na Onda Solidária, agora, uma live que, sem dúvida alguma, vai ser mais do que especial. A nossa live de hoje é com Marina Silva. Ela que tantas contribuições fez e faz para o nosso Brasil, dentre outras áreas, na área ambiental. E, por esse motivo, por tanta relevância no nosso meio ambiente, por tanta relevância na formação do debate público brasileiro, ela é a nossa convidada de hoje para bater um papo com a gente sobre meio ambiente, política, juventude, sonhos, solidariedade, ou seja, muita coisa boa, né? Com muita alegria, então, a gente vai recebê-la agora, em instantes, e peço que vocês enviem, compartilhem aí com os seus amigos, vão enviando essa live para a gente lotar isso daqui de muitos solidários, né? Então, já que o convite para Marina, vamos lá. Sejam bem-vindos, vão mandando suas mensagens também. Querida Marina, boa noite, boa tarde, né? Boa Como tarde, vai? Marcos. Como vai você? Obrigada pelo convite. Bom estar aqui com você e com os que estão nos acompanhando. A alegria, a honra é toda nossa. Gostaria de fazer uma curta apresentação da Onda Solidária, para que a ministra também, né, tenha uma noção. Nós somos uma ONG, eu sou o Marcos, diretor jovem da organização, desde o início desse ano, mas uma ONG que promove oportunidades em termos educacionais, esportivos e também relacionando isso com a educação ambiental, nos polos Rio de Janeiro e Minas Gerais, mais focadamente. Então, tê-la aqui conosco hoje é uma oportunidade muito especial de conectar essa juventude dos nossos projetos com a sua história de vida, que é tão fantástica e inspiradora para todos nós. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcos. Bom estar com vocês. Então, eu gostaria, ministra, de começar com um pequeno poema que uma entrevista que eu assisti com a senhora ainda nesse ano, em maio, me inspirou a fazer, porque eu acho que ele já faz uma boa introdução para a nossa conversa de hoje. Se chama Entre Nós. A verdade que não mora com você um dia me contou o seu destino. Descobri que não morava comigo, nem com o filósofo ou mendigo. A verdade que não mora com a gente me contou seu destino insistente. Descobri que não era um destino, na verdade um ponto recorrente. A verdade me afirmou, segura de si e contente, que não mora com ninguém. A verdade é independente, contrariando apostas, o desejo da posse total de vós, apesar de não ser nossa, a verdade está entre nós. Essa é uma frase muito bonita e reveladora, eu acredito, do que a ministra pensa e acrescenta para o Brasil e para o mundo. E eu queria começar perguntando, Marina, se me permite chamá-la assim, se nesse cenário de tantas divisões, paixões, falsas certezas que a gente vê no Brasil e no mundo, qual que é a importância desse diálogo para que a gente possa chegar em pontos comuns e possa descobrir e convergir, né, numa verdade que está entre nós. Primeiro, parabéns pelo poema. Eu gostei muito. E essa ideia de que a verdade não está com nenhum de nós, mas está entre nós, eu acho que é do Chesterton. Eu sempre repito essa frase dele, né? E ele é um escritor cristão que escreveu um livro chamado
Todos me ouvem? Acredito que deu uma pequena travadinha. Me ouvem bem, pessoal? Se me ouvirem, vou fazer o convite novamente aqui para a ministra. Beleza, a ministra já está voltando. Por favor, ministra. Oh, poxa vida, caiu aqui, enfim. Mas, como eu estava dizendo, né? Acho que esse momento, Marcos, ele é muito significativo e tem uma necessidade muito grande desse diálogo, porque se ninguém é o dono da verdade e é impossível que isso possa acontecer no mundo dos humanos, a necessidade de sermos atravessados uns pelos outros, com o nosso olhar, com a nossa escuta, a nossa boa vontade, às vezes com a nossa crítica, são elementos fundamentais numa democracia e dentro de uma sociedade. E eu acho que a gente está perdendo muito essa capacidade de escutar e de também se escutar. A gente está num grande ruído, num grande barulho, vivendo uma situação em que cada um quer criar o seu universo para emitir sua mensagem. E ninguém quer se colocar na posição também de receber. Então, nesse momento das micropolarizações, que tem as grandes polarizações, mas são as micropolarizações, ter esse momento de respirar, de olhar, de escutar, de ver e perceber, ouvir, compreender, tudo isso é muito importante. Perfeito. E é muito interessante como a senhora acrescenta esses valores, né, para o debate público que é tão violento, né, no geral, né, e a ideia dessas lives por aqui é também estimular um pouco disso, né, dialogar com os diferentes e principalmente aprender, né. Uhum. Eu queria passar agora, ministra, para a pauta ambiental, que é muito cara para nós também. A gente teve recentemente a COP26, né, que foi a cúpula da ONU sobre mudanças climáticas, né, reunindo o mundo todo em Glasgow. E num artigo que saiu essa semana da senhora, é interessante que a senhora coloca que, ao mesmo tempo em que nós estamos nos deparando com vários desastres ambientais, né, vários fenômenos atípicos, ao mesmo tempo a gente tem uma ciência cada vez mais forte, né, com dados cada vez melhores a respeito da nossa situação, capaz de fazer, inclusive, melhores previsões, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre quais foram os pontos negativos e positivos da COP26, né? E sobre como o mundo está lidando com as questões climáticas. Bem, eu acho que um dos pontos positivos é esse, de que temos uma ciência que age de forma independente, coloca o diagnóstico e vai além, ousa apresentar as alternativas que poderiam ser implementadas para evitar que a gente chegue a esse Armagedon climático. Isso é uma coisa muito positiva. A outra questão muito positiva é a mobilização da sociedade. A ciência está se mobilizando, fazendo a sua parte, e a sociedade, nos seus diferentes segmentos, a COP teve uma participação muito grande, principalmente no caso do Brasil, de pessoas jovens, de pessoas do movimento indígena, pessoas ligadas aos empresários, uma pequena parte realmente comprometida, uma outra parte tentando tomar pé do assunto, outros querendo fazer propaganda. Tivemos uma presença forte de mulheres e da comunidade negra, da população preta, que mandou uma representação para discutir a questão do racismo ambiental
e que passou a ser um termo considerado pelas Nações Unidas. Esse termo existe desde 81, mas agora ele ganhou uma força muito grande, porque, de fato, os graves problemas ambientais, as consequências deles recaem muito mais sobre a população preta, porque são eles os que vivem em situação de muita vulnerabilidade. Então, essa grande mobilização da sociedade foi um ponto positivo. Nós, inclusive, fomos representados na fala magna, na conferência, pela indígena Chai Sueli, que o presidente Bolsonaro desdenhou da conferência, foi passear na Itália, não quis participar. Tivemos também uma questão fundamental, que foi o recurso que foi destinado aos povos originários do mundo inteiro para ações de implementação de medidas que levam a preservar cada vez mais seus territórios. Só para você ter uma ideia, 80% das áreas protegidas estão sob domínio dos povos originários. Então, é justo que eles recebam para continuar preservando, não é, aquilo que é em benefício de todos. Os pontos negativos, no meu entendimento, mais uma vez, foi uma COP em que ficou aquém, do ponto de vista dos empresários e dos governos, a agenda de implementação. Nós já temos marcos regulatórios, nós já temos uma série de propostas, o que falta é implementação. E, ainda que os governos e os empresários ficassem repetindo que tem que fazer, ainda foi muito pouco que saiu como resultado. Tivemos ali uma coisa importante, que foi a redução do metano, foi a questão da emissão do metano, tivemos o acordo em relação, não é, a como trabalhar conjuntamente Estados Unidos e China na questão da mudança climática, mas não conseguimos fechar o acordo sobre o carvão e uma questão muito delicada. Os países ricos não foram capazes de mobilizar os 100 bilhões de dólares para ajudar os países da Ásia e da África, que vivem em situação de vulnerabilidade, muitos deles já vivendo as consequências das mudanças climáticas, para que façam mitigação e a transição para uma nova economia que não seja impactante. Só para você ter uma ideia, eu paro por aqui, o mundo investe hoje, segundo um dado que foi apresentado no relatório a pedido do Reino Unido, que se chama relatório das Gupta, que o mundo está investindo algo em torno de 4 a 6 trilhões de dólares em atividades que estão destruindo o planeta. E a gente, por ano, e a gente não foi capaz de mobilizar os 100 bilhões para ajudar a preservar. De 4 a 6 trilhões para destruir, e não se mobilizou os 100 bilhões para preservar. Com certeza, um total absurdo, né? Mas seguimos vigilantes e eu acho que nesse tempo também, entre COPs, né? Também, né, nessa cobrança, né? Para que essas questões todas possam ter uma melhor resposta e ação, né? Para além do discurso que é muito cultivado, muito próprio das próprias cúpulas, né? Ministra, é muito interessante o destaque que fez sobre a representatividade, né? Que a COP também teve, né? Com a participação muito grande das mulheres, dos indígenas, das pessoas negras, e isso é essencial, né? Já que esse é o público que mais diretamente sofre os impactos da devastação ambiental. E me veio à mente aqui que, por muitas vezes, eu, por exemplo, né, eu moro numa área rural, numa cidade do interior de Minas Gerais, e num lugar onde supostamente estamos mais conectados à natureza do que quem é da cidade, né? Mas foi, por exemplo, a Onda Solidária, participar desses projetos desde os 10 anos, que me educou ambientalmente para que eu pudesse perceber a importância da sustentabilidade, entender o que é sustentabilidade. Eu acredito que Brasil afora, mundo afora, pouca gente ainda está educada nesses termos, né, para que possa se expressar e lutar também pelo que acredita. Eu queria ouvir um pouco desse aspecto, né? Qual que é a importância de se trabalhar a educação ambiental, como aqui nós podemos fazer
na Vila dos Sonhos, é o nome do nosso ecocentro social que está sendo reflorestado. A um nível maior, né? Ao nível macro. Qual que é a importância de plantar essa semente no coração das crianças, dos jovens, para que depois eles tomem frente dessa defesa? Bem, primeiro, eu parabenizo iniciativas da qualidade que vocês da Onda Solidária fazem, porque é isso que faz a mudança no próprio tecido social. Não adianta a gente imaginar que a mudança é só uma resposta técnica. É uma resposta de natureza política, de natureza cultural, social, em termos de uma educação que nos leve a um novo padrão civilizatório. Quanto mais iniciativa tivermos com esse compromisso, com essa capacidade de envolver os jovens e a comunidade, mais a gente vai propiciar a existência de cidadãos que, como você, são muito conscientes daquilo que precisa ser feito por parte do governo, das empresas e de cada um de nós para ajudar a melhorar na proteção do meio ambiente, acabar com as injustiças sociais, acabar com toda e qualquer forma de preconceito e criar uma sociedade com igualdade de oportunidade para todos. Em relação a gente ter uma educação para a sustentabilidade, que é a educação ambiental, quando foi o debate da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que eu acho que foi em 86, o relator foi até o senador à época, Darcy Ribeiro, grande antropólogo, Darcy Ribeiro. E lá naquela oportunidade, o debate era: educação ambiental vai ser uma disciplina específica ou vai ser um conteúdo transversal em todas as disciplinas? Vai ser uma coisa de sala de aula ou a educação ambiental tem que ser pensada também no território, nas comunidades, nos diferentes espaços? E o que ficou aprovado, e eu trabalhei muito por isso, era de que era um conteúdo transversal e de que seria, né, um processo bem mais amplo do que a sala de aula, com a participação, né, ampla da sociedade nas mais diferentes frentes, e que isso é possível, como vocês estão fazendo aí. Aí vem os comunicadores, os professores da área de educação ambiental. Agora, quando eu fui ministra do Meio Ambiente, a gente resolveu fazer um processo também em duas frentes. Uma era treinando os professores do MEC para oferecer esses conteúdos para as escolas. Chegamos a treinar cerca de 80 mil formadores, professores que iam se transformar em formadores de outros colegas professores. E fizemos as conferências infanto-juvenil de meio ambiente. Havia a conferência para os adultos e as minhas filhas, que hoje são mulheres adultas, quando eram crianças, eu estava estudando a conferência dos adultos e elas chegaram e falaram: mãe, o que é isso? Eu falei: é a conferência. Ah, não vai ter uma para criança? Eu, puxa vida, como é que eu não tive essa ideia antes? E resolvemos fazer uma versão infanto-juvenil. Essas conferências, durante o período que eu fiquei, mobilizou mais de 11 milhões de jovens e adolescentes, certo? Dos 11 aos 15 anos de idade. E isso foi um processo fantástico de envolvimento da juventude, que, aliás, na COP, um dos segmentos que participou ativamente foram os jovens. Não é? A juventude tem um papel decisivo nessa agenda da segurança climática, de denúncia, mas também de formulação de políticas. Então, é fundamental. A educação ambiental deve ser um processo constante nos mais diferentes espaços, que vai da comunidade aos meios de comunicação, dos meios de comunicação que a gente está fazendo agora aqui nesse momento, as organizações da sociedade civil, enfim, os governos têm uma responsabilidade muito grande e as empresas, porque o que nós queremos é que a sustentabilidade não seja só uma forma de fazer, tem que ser uma visão de mundo, um ideal de vida, uma nova forma de se relacionar uns com os outros, com a natureza, com a gente mesmo. É isso que vai fazer a diferença nesse mundo em crise ambiental, social, econômica e política que a gente está vivendo. Perfeito, ministra. Realmente, quando a gente entende, né, que sustentabilidade não é uma palavra atrelada só a meio ambiente, né,
vale para a vida como um todo, né? A gente tem uma diferença total. Um, o INPE divulgou recentemente, né, que a taxa de desmatamento da Amazônia teve um aumento muito considerável, né, no último ano. E aí, a gente fazendo um retrospecto, né, olhando a linha do tempo, a gente observa que durante o ministério da senhora, esses índices caíram bastante e, infelizmente, ultimamente eles estão retornando, né, para níveis anteriores, estão aumentando novamente num tempo em que a gente percebe que não temos mais tempo, né? Já era para estar zerado tudo isso. É, o que a senhora identifica como os principais equívocos das gestões atuais, né, mais recentes, e o que faria de diferente em alguns pontos específicos no Ministério do Meio Ambiente? Olha, acho que o grande equívoco dessa gestão, desse governo, é ter como política não ter política de meio ambiente. É uma ação deliberada do governo de não ter uma política ambiental. O governo desmontou toda a gestão ambiental brasileira e isso é fato concreto. Por exemplo, as equipes técnicas foram substituídas por militares. Os orçamentos do IBAMA, do ICMBio, do próprio Ministério, do INPE, foram cortados. As unidades de conservação que devem ter continuidade no seu processo de criação foram completamente paralisadas. A demarcação de terra indígena, desde a época do governo Temer, não se cria uma terra indígena no Brasil. E o próprio presidente Bolsonaro disse que no governo dele não vai ter 1 centímetro de terra indígena demarcada. Em compensação, você tem todo um estímulo para a agenda da devastação, como, por exemplo, o governo sinaliza o tempo todo que vai mudar a legislação de proteção ambiental no Brasil. Quando ele diz que vai regularizar áreas que foram ocupadas ilegalmente por grileiros, terra pública com floresta, principalmente no caso da Amazônia, ele está dizendo para os criminosos que eles não só vão ficar impunes, como vão ser premiados com o título definitivo de uma área que eles roubaram em prejuízo de todos nós e do equilíbrio do planeta. Quando o presidente sinaliza que quer regularizar a mineração em terra indígena, ele está dando uma senha para que um monte de garimpeiro invadam as terras indígenas, como a gente vê com o povo Yanomami, com o povo Munduruku, com várias tribos indígenas nossas. E essas pessoas vão invadindo, olha, vai regularizar, eu tenho que estar aqui para poder ganhar, né, o meu espaço nessa atividade. E uma outra coisa terrível que está acontecendo, Marcos, de cada 10 crianças Yanomamis, 8 estão com desnutrição. De cada 10, 4 estão contaminadas por metal pesado, que é o mercúrio do garimpo ilegal. Ou seja, é uma profusão de ações que testificam isso que eu disse. A estratégia do governo é não ter política ambiental. Então, não tem como esperar bom resultado. É mais garimpo ilegal, mais exploração de madeira ilegal, mais desmatamento, mais queimada, mais emissão de CO2 e mais falta de verdade. Porque eles foram para a COP26 dizer que iríamos reduzir nossas emissões, o desmatamento até 2030, etc, etc. Só que na prática é isso que você falou, tivemos um aumento de 22% do desmatamento comparado ao ano passado. Mais de 13 mil quilômetros quadrados de floresta foram destruídas, né, durante esse ano. E cerca de mais de 1 bilhão de árvores foram destruídas durante o período do governo Bolsonaro. Ou seja, nós estamos matando aquilo que é o nosso maior potencial. Eu digo isso porque quando eu fui ministra do Meio Ambiente, nós tivemos uma política pública, como você disse, que reduziu o desmatamento em 83% por quase uma década. Durante o período em que eu fiquei no Ministério, nós conseguimos, com o plano de prevenção e controle do desmatamento, levar o desmatamento a um dos menores patamares, que foi um pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados no ano até, acho que foi 2012. Depois
ele voltou a crescer, não como está crescendo agora, porque agora é descontrole total. Uma outra coisa muito importante que aconteceu durante esse período que eu estive no Ministério foi que nós fomos responsáveis por 80% das áreas protegidas criadas no mundo. E fomos responsáveis por evitar lançar na atmosfera mais de 5 bilhões de toneladas de CO2. Foi a maior contribuição dada até hoje por um país em termos de redução de CO2. Isso tudo graças ao trabalho que fizemos no Ministério do Meio Ambiente. Nesse governo, só para se ter uma ideia, e eu paro aqui, né? Nesses 3 anos, quase 3 anos, eles já foram responsáveis por 1/3 das florestas virgens destruídas no mundo. Olha a diferença. Eu peguei o desmatamento num patamar, né, de crescimento, numa curva de alta, e empurramos para baixo. Eles pegaram num platô razoavelmente baixo e estão empurrando para cima. É devastador, realmente. E agora, ministra, eu gostaria de fazer uma pergunta que tem relação, inclusive, com a atuação também da nossa organização, no sentido de que na COP e em geral, nós falamos bastante sobre a Amazônia, né? E com muita razão, devido à sua exuberância e importância para o Brasil e para o mundo. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho também sobre a importância da preservação ambiental nos demais biomas brasileiros, né? E aí, nesse sentido, porque nós hoje atuamos aqui na Mata Atlântica e eu, apesar de morar aqui também, estudo na Universidade de Brasília e em breve estarei para ir, junto com a organização também, para iniciarmos ações no Cerrado, né? Então, gostaria de ouvi-la falando um pouquinho sobre isso. Muito importante a sua pergunta, Marcos, porque a Amazônia é o símbolo, não é? É uma referência, você pensa Brasil, pensa Amazônia, o mundo se referencia, é a nossa melhor identidade. Por isso que é tão triste ver, né, o governo e uma parte dos empresários e do agronegócio reacionário tocando fogo na nossa identidade. Mas os biomas brasileiros são todos importantes, fundamentais. No caso do Cerrado, é estratégico, inclusive, porque aqui, digamos, o Centro-Oeste, nós somos uma espécie de caixa d'água do país. A Amazônia é a grande geradora de chuvas, com os rios voadores, em função da floresta, que produz, não é, uma quantidade enorme, 20 bilhões de toneladas de água por dia, que é transformada em vapor e faz com que a gente tenha o nosso regime de chuvas. Mas a Mata Atlântica, que é riquíssima em biodiversidade, beleza e uma série de coisas muito relevantes, ela já foi digamos, um bioma de cerca de 1.300.000 quilômetros quadrados. Hoje a gente tem um pouco mais de 7%, algo em torno de 8%. Então, é fundamental a preservação, ela é protegida por lei, uma lei que está na nossa Constituição. Eu, inclusive, me esforcei muito para aprovar essa lei quando era ministra. O Cerrado, a mesma coisa. Nós temos também a Caatinga, que é muito importante, e temos o Pampa e o Pantanal, porque são biomas com vários ecossistemas fundamentais para o desenvolvimento econômico, para manter microclima, para o regime de chuvas e, principalmente, o abastecimento hídrico, né, das mais diferentes regiões do nosso país. O desmatamento que está acontecendo na Amazônia é o mais visível, mas também está acontecendo no Cerrado, também está acontecendo na Caatinga, na Mata Atlântica, os incêndios no Pantanal. Tudo isso acaba se transformando num gravíssimo prejuízo. O Brasil, só para você ter uma ideia, o MapBioma faz um monitoramento sobre a perda de água, de superfície de água no Brasil. Nós já perdemos cerca de 15% da nossa superfície de água. E isso tem muito a ver com os desmatamentos. Se nós continuarmos assim, a Amazônia vira savana, se ela virar savana, nós ficaríamos numa situação muito difícil, porque a gente não será mais a potência
agrícola que a gente hoje é, porque vamos deixar de ser a potência hídrica que hoje somos. Perfeito. Então é isso. A ideia, inclusive, da Onda, né? A Onda trabalha muito com sonhos. Está presente no futuro em cada bioma brasileiro, justamente para também, de certo modo, valorizar essa diversidade, né? Então, é bacana ouvi-la falando dessa riqueza da preservação como um todo. Ahn, o outro tópico agora, né, é juventudes, Marina, no plural, né, pela sua diversidade. E a minha pergunta, ela é baseada num sentimento da juventude brasileira que virou pesquisa, virou dado, né, pela Fundação Getúlio Vargas, né, que revelou que 47% dos jovens brasileiros, se pudessem, gostariam de deixar o Brasil devido às más condições, né, socioeconômicas que vivem. Eu gostaria de perguntá-la sobre quais são as razões, né, dessa vontade de deixar o nosso país que tem tanta riqueza, tanto potencial também, e como que a gente pode mudar um pouco esse cenário. Bem, você falando desse dado da Fundação Getúlio Vargas, me deixou agora, digamos, uma dor no coração, pelo seguinte, tem um dado que foi feito também, acho que foi Todos pela Educação, fez uma pesquisa, de que cerca de 40% dos jovens que vivem em situação de vulnerabilidade estão considerando não retornar aos estudos. Você veja, de um lado, aqueles que conseguiram ter alguma formação, que acham que pode ter alguma chance fora do Brasil, estão querendo sair do Brasil. E aqueles que estão vivendo em situação de muita fragilidade social, estão sendo obrigados a trabalhar para ajudar suas famílias, estão dizendo que possivelmente não voltarão mais a estudar. Ou seja, nós estamos perdendo aquilo que há de melhor em um povo, em uma sociedade, que é a juventude com sua competência, com seus sonhos, com sua força, sua persistência, para ajudar a construir o nosso país. E não é por acaso que isso está acontecendo. Está acontecendo porque uma sociedade tem que oferecer horizonte de oportunidade para os seus jovens, para as suas crianças. Quando isso não acontece, você entra num vazio, você entra quase que numa depressão de perspectiva. Essa depressão de perspectiva é isso que está acontecendo com os nossos jovens. Inclusive, tem uma outra pesquisa que dá conta que, não só no Brasil, mas no mundo, né, uma boa parte dos casais jovens estão considerando não ter filhos, porque é uma situação de tanta insegurança que estão avaliando como é que eu vou colocar uma criança no mundo se o que está colocado no cenário é que vamos ter países que vão desaparecer, que vamos ter situação que não haverá emprego, que não haverá alimento, que não haverá água. Olha que coisa terrível está acontecendo em função do modelo predatório de desenvolvimento que a gente tem. E os jovens têm um papel fundamental em tudo isso. Né? Esse papel de denúncia, de mobilização, mas também de formulação e de cobrar politicamente, de constranger eticamente empresas, governos, lideranças, para que deem uma resposta. Não é uma resposta a ser transferida para o futuro, porque esse calendário que temos que dar conta de que até 2030, 2050, a temperatura da Terra não pode ultrapassar 1,5 graus de temperatura média da Terra, isso tem que ter um cronograma. O que vai ser feito daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos e assim por diante. Esse calendário os jovens estão cobrando na luta de vocês, na luta da Greta, na luta da Chai Suruí, da Alice Pataxó e de tantos outros jovens que, com justa razão, estão vivendo essa depressão de futuro. E caberá, inclusive, em 2022, apresentar alternativas de um novo ciclo de prosperidade para que os jovens possam se sentir em condição de se internalizar no nosso próprio país. E isso é possível criar
um novo ciclo de prosperidade econômica, social, com proteção ambiental no Brasil, porque nós somos uma potência ambiental. Nós temos que transformar as nossas vantagens comparativas em vantagens competitivas. Nós somos o país que pode produzir energia limpa, renovável e segura. É daqui que poderão ir os produtos de baixo carbono para o mundo, porque nós podemos fazer isso. Agora, imagina quantos empregos, quantas novas ocupações no terreno da energia eólica, da energia solar, da energia de biomassa, da bioeconomia. Eu olho para esse Brasil terrível que está sendo afundado com a velha matriz econômica que olha para o passado, mas eu vejo muitas possibilidades de futuro. Perfeito, ministra. E agora, emendando uma questão que é ainda sobre a juventude, é interessante, né, quando a gente refletiu sobre a COP, a participação dos jovens nela, né, os movimentos sociais de cobrança que os jovens têm feito no mundo inteiro, que são muito positivos e relevantes e precisam ser fortalecidos, mas, ao mesmo tempo, falando especificamente do Brasil, a gente tem uma descrença geral na política que faz com que muitas vezes ela seja taxada como 100% suja e como algo do qual os jovens não se sentem à vontade, motivados a fazer parte. E, ao mesmo tempo, né, Aristóteles já dizia, né, que a política é a nossa busca pela felicidade, a maneira de organizar essa felicidade, né? Como que a gente pode reaproximar a sociedade de uma maneira geral, mas especialmente a juventude, da política enquanto possibilidade de promover essas mudanças que queremos e precisamos? Não sei se minha conexão travou um pouquinho a da ministra, se vocês puderem comentar. Acho que aqui está tudo certo. Acho que a ministra caiu aqui. Vou convidá-la novamente para ouvi-la sobre esse tópico, acho que tão importante, né? Que a gente precisa equacionar para chegar nesse mundo melhor que queremos. Perfeito, ministra. Estamos aqui com um problema de conexão. Mas agora tá tudo jóia. Tá ok, né? Quer que eu repita a pergunta ou conseguiu me ouvir bem? Não, eu entendi que você falou essa questão do distanciamento dos jovens da política. Como é que faz para fazer essa conexão, já que a política é o lugar onde a gente dá as respostas, né? Tem aquela questão que costumou fazer parte da paisagem do discurso sobre política, que não adianta você querer fugir da política, porque quando você diz que não faz política, você já está fazendo a política de não fazer política. Então, não tem como sair desse lugar. E quando você resolve que não quer se comprometer, que não quer decidir, alguém vai decidir por você, vai fazer por você, vai falar por você, e você vai ser aquele agente passivo de apenas sofrer as consequências ou os benefícios. Eu olho para a juventude, eu comecei a militar na política muito jovem, eu tinha 17 anos. Quantos anos você tem? Desculpa, você é tão jovem que não é problema. Tenho 18. 18, 18 super jovem. Eu comecei a minha militância política com 17 anos, quando eu conheci o Chico Mendes, na luta em defesa da floresta, dos seringueiros, enfim, dos povos tradicionais. E, para mim, foi uma escola de muitos aprendizados, e eu tive excelentes professores. O próprio Chico Mendes foi uma liderança que me ensinou pelo exemplo, de mostrar que política não é lugar da gente se servir, é o lugar da gente servir, que política não é algo que a gente faz porque quer um projeto de poder, porque a gente quer melhorar a sociedade, e política não é algo que a gente faz só na perspectiva de receber aplausos. Tem coisa que você vai fazer, que é certo fazer,
que muitas vezes naquele momento você vai ser incompreendido. Né? Então, quando você entra na política com essa consciência e vive esse testemunho de vida, você acaba estimulando a que as pessoas não vejam a política como algo que é sujo. Mas, infelizmente, tem péssimos exemplos na política e hoje está cheio. Imagina, a gente está perdeu mais de 600 mil vidas. E enquanto as pessoas estavam morrendo, as pessoas estavam negociando propina para poder adquirir a vacina, evitando comprar as vacinas que eram vendidas de forma correta e decente, criando dificuldade e abrindo facilidades para aqueles que conseguiam entrar na negociata. A gente está vendo agora, as pessoas estão passando fome. Mas o que está acontecendo? Se faz um orçamento secreto com dinheiro público para ter emendas para deputados se reeleger em prejuízo de ajudar os 19 milhões que estão passando fome. Então, são péssimos exemplos. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: se eu estivesse lá, né, eu iria fazer isso? Se a sua resposta é não, então você deve entrar para a política e fazer a diferença na política. Seja na política partidária, seja na política social, nem todo mundo vai querer ser parlamentar, e está correto isso, não é? Mas é na política que as coisas são decididas. A minha vida toda, eu lutei em defesa da Amazônia. Imagina que ter a oportunidade de ser ministra do Meio Ambiente me ajudou a fazer com que a gente criasse 25 milhões de hectares de unidades de conservação, que nós criássemos o Instituto Chico Mendes, o Serviço Florestal Brasileiro, que nós dobrássemos as áreas que são para as comunidades tradicionais, de pescadores, de quebradeira de coco, de seringueiro, de babaçoeiro, são mais de 10 milhões de hectares. Nós conseguimos implodir 86 pistas clandestinas, evitamos lançar 5 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera, colocamos 725 criminosos na cadeia, evitamos que 60 mil propriedades ilegais fossem regularizadas, para que esses ladrões não ficassem com as terras públicas e com a nossa floresta. E eu poderia continuar aqui dando um monte de exemplo, porque política é lugar de servir. E você fica ali enquanto dá para fazer. Quando não dá para fazer, o que eu fiz? Eu pedi para sair. Eu saí, porque eu não estava lá para ser ministra, eu estava lá para cumprir uma agenda. É uma corrida de 4x4. Cada um vai lá, leva o bastão, faz a sua parte. Eu acho que a juventude hoje, ela está ensinando muito. Pelo seguinte, hoje o ativismo é muito diferente do ativismo da minha época. Na minha época, o ativismo era o que eu chamo de ativismo dirigido. Tinha que ter ali o sindicato, tinha que ter o trabalho da pastoral, da igreja, do partido, porque a gente estava enfrentando a ditadura. Era muito difícil você ir sozinho de peito aberto. Agora a gente está numa democracia, duras penas, mas estamos. Não é? E com essa democracia no mundo todo, numa sociedade globalizada, com internet, com meios da gente se conectar, surgiu um novo ativismo. É o ativismo das pessoas, o ativismo autoral. Você é um agente político. Eu estou maravilhada com a qualidade das perguntas que você está fazendo. Né? E eu fico muito feliz de ver essa juventude dando um banho de cidadania, de competência, de audiência. É isso que vai fazer a mudança. Eu acredito nisso. Eu me dei um título, diz que o título que a gente se dá não serve para nada. Mas eu digo que eu sou uma mantenedora de utopias. Porque na minha juventude eu tive bons mantenedores de utopia para mim. Eu tive o Chico Mendes, eu tive o Darcy Ribeiro, eu tive uma série de lideranças altamente relevantes, Florestan Fernandes, muita gente boa. E eu olho para o lado, a nossa juventude precisa que a gente seja uma placenta, uma superfície, porque vocês já sabem o que fazer. Vocês só precisam dessa superfície para poder ir em frente. Gratidão, ministra. E quão bonito, quão especial e quanta honra, né, tê-la aqui, conversando comigo, que na verdade sou apenas um representante de uma juventude bastante numerosa, né, e a gente podendo aprender tanto. Me veio uma reflexão
de que o que faz a diferença é quando a democracia é verdadeiramente democrática, né? Ou seja, a senhora foi ministra do Meio Ambiente, depois de uma história de vida inteira em contato com a floresta, com a Amazônia, e mais do que em contato, numa luta por ela, né? Então, é algo que guarda coerência e que, ao trazer representatividade, traz também qualidade, né, e uma consistência prática para as ações. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, né? Mais juventude também nos espaços de poder, mas não só, né? Mais mulheres, mais negros, né? Expor essa diversidade para que as coisas andem. E aí minha pergunta é sobre desigualdade de gênero, né? Que a gente sofre no Brasil, no mundo, mas no Brasil a gente só tem 15% das vagas do Congresso Nacional sendo ocupadas por mulheres, né? Aqui na Onda Solidária, nos projetos sociais, a gente vê essa realidade, por exemplo, na impossibilidade das meninas jogarem futebol, o que é uma coisa surreal ainda hoje em dia em muitas comunidades, ou mesmo de ter uma educação, o tempo para a educação. Eu queria perguntar à senhora desse aspecto, né? O quanto ainda precisamos avançar para que a gente tenha uma maior participação feminina também nos espaços de poder, de trabalho e de educação? Olha, nós já conseguimos muita coisa, Márcio, né? De pensar que há 100 anos atrás a gente ainda era considerado incapaz. Em menos de 100 anos nós aprendemos a fazer tudo que os homens sabem fazer e que nós não fazíamos porque não era nos dado o direito de estudar, de nos preparar, de poder entrar nos espaços, né, da construção desse mundo em que as mulheres têm muito a contribuir em todos os setores, em todos os segmentos e sentidos. Bem, mas ainda temos uma jornada enorme. Uma delas é essa da representatividade. Nós somos mais da metade da população com essa representação tão pequena no Congresso Nacional, no Poder Executivo a mesma coisa. Quando a gente pensa nas eleições de governadores mulheres, enfim, é muito pouco que temos como governadoras. Quando a gente pensa nas prefeituras, a mesma coisa, as câmaras de vereadoras, a Câmara de Deputados, o Congresso Nacional, e dentro das empresas não é diferente. Na própria academia, só para você ter uma ideia, acho que mais de 90 anos da OAB de São Paulo, a primeira vez que uma mulher foi eleita presidente da OAB de São Paulo, ou seja, nós temos quantidade e qualidade, mas tem sido retirado de nós pelo machismo, pelo patriarcalismo, pela injustiça que é cometida contra as mulheres, as oportunidades de exercermos com plenitude as nossas competências. Então, a gente tem que trabalhar cada vez mais para que a gente tenha mulheres assumindo liderança nas empresas, dentro dos cargos do executivo, do legislativo, do judiciário, em todos os lugares, em todas as frentes. E isso a gente consegue mudando mentalidades, mas a gente consegue com políticas públicas e políticas que entendam que a questão do racismo e do machismo e de todos esses ismos são processos estruturantes. A estrutura da sociedade, ela funciona de modo a nos deixar trancadas pelo lado de fora, em todos os sentidos. É essas estruturas que precisam ser mudadas. A gente precisa de 3 movimentos. O movimento que muda a legislação, os regulamentos, o movimento que muda as mentalidades e o movimento que muda as estruturas. Porque se essas coisas não caminham combinadamente, a gente não vai conseguir. E aí vem as políticas de cota, vem os processos, né, de discriminação positiva para viabilizar as oportunidades para aqueles segmentos que não têm como competir com quem sempre teve todos os meios a seu favor, todas as estruturas. Eu fui alfabetizada com 16 anos. Eu fiz um Mobral supletivo de 1º e 2º grau. Hoje, com muita alegria, sou professora de História pela Universidade Federal do Acre, com especialização
em psicopedagogia e teoria psicanalítica, mas eu sei que eu passei por uma fresta. E eu não quero mais ver nem mulheres, nem jovens, nem pretos, nem indígenas passando por festas. Nós temos que passar pela porta da frente, não é? E criar igualdade de oportunidade. Quando tivermos nesse patamar, aí a gente é outra coisa, mas até lá é preciso tratar os diferentes não como iguais, no sentido dessas oportunidades. Não adianta você dizer para um jovem de periferia, não, se esforce, vai lá é que você consegue. Isso não é verdade. Falta oportunidade. O seringal que eu nasci, eram mais de 200 famílias. Cada família tinha, em média, 10 filhos naquela época. Eu sou a única pessoa que fez uma universidade enfrentando as piores condições. Eu tenho 7 irmãs, tenho 6 irmãs e um irmão. Não é porque minhas irmãs não se esforçavam, não é porque não eram trabalhadores, não é porque não eram sonhadores, é porque não tiveram oportunidade. Perfeito, ministro. Que aula. E voltando numa fala anterior sua, a senhora se descreveu como uma mantenedora de utopias, né? Eu acho isso muito, muito bonito e real, no sentido de que você teve, né, mantenedores das suas utopias e hoje é para muitos brasileiros, entre os quais eu me incluo, né? E a Onda Solidária, que é a organização que eu tenho muita alegria em fazer parte, também nasceu de um sonho de criança do nosso fundador, que conseguiu colocá-lo em prática e também dar essas oportunidades educacionais, como para mim, e eu acho que transformam vidas, sem dúvidas. Isso tudo sempre valorizando e escutando sonhos. Quais eram os sonhos e dando condições, oportunidades para que eles possam se realizar. Darcy Ribeiro, que a senhora também citou, fundador da UNB, inclusive, né? Também fala muito de utopias. Eu queria que a senhora fizesse uma reflexão sobre a importância das utopias, que são sonhos, na sua trajetória pessoal, que já compartilhou algumas coisas nesse sentido, e também a importância do sonho da utopia enquanto país, para que nós possamos mirar nesse sonho e, a partir daí, ir fazendo, né, as ações necessárias para realizá-lo. Eu digo que o sonho e a utopia é a matéria-prima mais concreta da minha vida. Certo? Faz um tempo já que se criou uma mania de desqualificar um sonho, uma utopia. Não, a gente tem que ser pragmático. O jovem não tem que ser sonhador. O jovem tem que ser pragmático, porque esse negócio de sonho é pessoa que fica aí viajando, não vai conseguir nada. Desqualificar o sonho, a utopia, o desejo de um mundo melhor para si e o seu semelhante, é o que mata uma sociedade, é o que mata um povo, é o que nos tira do espaço da criação e nos coloca no espaço da repetição, que nos leva à mesmice e à estagnação. Quando eu penso nessa história de sonho, o que isso representa na vida de uma pessoa, mas depois, como você disse, de uma sociedade. Veja, se eu fosse uma pessoa pragmática, como dizem que a gente tem que ser, né? Eu ia botar no papel, né? Eu tenho 16 anos, tenho 7 irmãos, que minha mãe tinha morrido quando eu tinha 14 anos, para ajudar meu pai a criar no meio de uma floresta, num regime muito difícil, quase que de semi-escravidão. Eu sou analfabeta, eu estou muito doente com hepatite, não tenho dinheiro algum e eu vou para a cidade para estudar, para estar conversando com o brilhante jovem Marcos numa live em 2021. E ser candidata a presidente, ser ministra, ser senadora, etc. Se eu fosse uma pessoa pragmática e fosse colocar tudo isso no papel, eu não teria ido para a cidade, certo? Porque eu fui para a cidade analfabeta, trabalhei como empregada doméstica, que é motivo de orgulho para mim, vivi em situação de muita vulnerabilidade,
em algumas situações até de humilhação, em função da condição social, da minha origem como filha de seringueiro e seringueira, como mulher. Se não fosse o sonho de estudar, eu tinha um sonho de ser freira. E toda vez que eu dizia que eu queria ser freira, minha avó dizia, mas freira não pode ser analfabeta. Aí eu fui criando esse sonho de estudar para poder ser freira. E hoje, eu fui quase freira, mas hoje eu sou cristã evangélica da Assembleia de Deus, mas tenho muito respeito pelos meus irmãos católicos. Ter um sonho fez a diferença na minha vida, porque ter sido analfabeta, naquela situação, ter tido 3 hepatites, 5 malárias, uma leishmaniose, uma contaminação por metal pesado, se eu fosse uma pessoa pragmática, eu não estaria aqui. Certo? Então, o sonho é fundamental na vida de uma pessoa. O sonho tem a ver com desejo, tem a ver com força vital para que a gente possa, inclusive, enfrentar diversidades que são maiores do que nós. Adversidades. Em relação ao povo, mais ainda. Qual é o sonho que fez com que a gente reconquistasse a democracia? O sonho de liberdade, o sonho de ter o direito de construir o Brasil que a gente quer, o sonho de que ninguém vai dizer por mim, ninguém vai fazer por mim, ninguém vai mandar por mim. Eu quero fazer parte do processo. Não é? Ter ideais identificatórios e lutar por esses ideais. Então, hoje, qual é o horizonte do Brasil? Qual é o sonho do Brasil? Nós devemos ter o sonho de ser o país da sustentabilidade, o país que vai juntar a economia com a ecologia, o país que vai ser o país da energia limpa, de uma juventude que nós vamos formar os novos engenheiros para fazer energia solar, energia eólica, energia de biomassa, energia da água, energia do vento, para trabalhar na bioeconomia, para trabalhar na bioindústria, para trabalhar nas agroindústrias, enfim, nos sistemas agroflorestais, na biomimética, criando novos produtos, novos materiais. Tem um mundo novo para ser construído. E sem esse sonho, a gente não vai para frente. A gente anda para trás, como estamos andando, e ficando trancado pelo lado de fora do mundo. Ai de nós se não fossem aqueles que sonharam que era possível fazer energia do vento e energia do sol. Agora a gente não teria para onde ir. Ainda bem que aqueles sonhadores, que no passado eram chamados de viajandando, não é? Eles tiveram esse sonho. Perfeito, ministra. E sigamos, né? Essa resistência do sonho, né? Nós, com projetos, organizações sociais, e porque é uma luta bonita e muito importante. Caminhando, infelizmente, para o nosso quase finalzinho, eu gosto muito de MPB, de Caetano Veloso. Acho que ele é um dos meus, assim como a senhora, mantenedores de sonhos. Ele lançou um disco novo em que tem uma canção chamada Enzo Gabriel. É uma canção em que ele pergunta: Enzo Gabriel, qual será teu papel para a salvação do mundo? Porque o nome Enzo Gabriel foi um dos mais registrados no Brasil em 2018 e 2019, né? Então é uma pergunta para as crianças, para os bebês e para a juventude brasileira. Mais uma vez eu reforço, né, o tamanho da honra que é tê-la aqui conosco, e peço, né, pergunto à senhora, peço para que deixe uma mensagem para as crianças, para a juventude da Onda Solidária e do Brasil, do mundo de uma maneira geral. Qual é, Marina Silva, que alegria dizer isso, o nosso papel na salvação do Brasil, do mundo? Uma pergunta bem utópica. Olha, eu acho que o grande sonho é a gente ser um Brasil sustentável. Um Brasil sustentável não só do ponto de vista econômico e ambiental, mas também do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista ético e até mesmo estético. A sustentabilidade é aquilo que eu falei, é um ideal de vida, é uma maneira de ser. E se traduz em várias dimensões. Na dimensão econômica, social, cultural, ambiental, política, ética e estética. Acho que a juventude tem o sonho de um novo ideal identificatório para mim. Nós
teremos que ser daqui para frente todos sustentabilistas. Você é conservador, mas não tem jeito. Você vai ter que ser um sustentabilista, porque ninguém vive sem a natureza. Você é um progressista, socialista, capitalista, não tem jeito. Né? Os únicos que é difícil conversar é com os negacionistas, porque eles não lidam com a realidade, eles inventam uma realidade paralela. Então, vamos ser aqueles que buscam a essência da essência, o que é essencial, o que faz a vida ir para frente. A Hannah Arendt diz que a vida só é vida porque é sucessiva. Então, a vida é sucessiva nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, e é isso que me faz ser persistente. Eu costumo dizer, Marcos, que eu não sou otimista nem pessimista, eu sou persistente. E eu quero ver a juventude persistente dos seus sonhos, mesmo na adversidade. Rapidamente, talvez, a senhora não para, né? Por mais que alguns possam pensar que pare, porque na verdade só não estão olhando direito. A senhora, além de uma pensadora, de uma voz importante de ouvir, é uma grande realizadora. Eu gostaria de perguntar quais são os seus, o que podemos esperar da sua atuação política, né, e humana, social, nos próximos tempos, né? Tendo em vista, claro, também que ano que vem é um ano importante para o Brasil, um ano eleitoral. Bem, como você diz, eu continuo na minha militância socioambiental, dentro do Fórum do Brasil, fazendo tudo que eu posso. Meu foco principal tem a ver com as questões ligadas à proteção das nossas florestas, mas os povos indígenas e o desenvolvimento sustentável, que é onde a gente vai criar oportunidade para todo mundo. Do ponto de vista da minha contribuição política, eu ajudei a criar a Rede de Sustentabilidade. A rede tem uma contribuição incrível com os nossos senadores Randolfo Contarato, Joane Alexandra. Como diz a Fundação Getúlio Vargas, a rede é um partido pequeno, mas foi o que deu a maior contribuição para o combate à corrupção dentro do Congresso, e é um partido que está mostrando que, para ser relevante, não precisa ser inchado. Então, eu continuo nessa militância na rede e ajudando a construir uma alternativa à polarização, que seja uma alternativa que não parta da ideia de disputar o poder pelo poder, mas antes discutir qual é o Brasil que a gente quer. O Brasil que tem educação de qualidade, o Brasil que protege o meio ambiente, que cria um novo ciclo de prosperidade, o Brasil que aumenta a produção por ganho de produtividade e não porque está destruindo seus ativos ambientais. O Brasil que combate as injustiças sociais, que protege seus povos indígenas e que ajuda a construir um horizonte para a sua juventude. Perfeito. Vamos juntos, né? Porque os objetivos são afins nessa caminhada, né? Eu queria agora, realmente no nosso agora encerramento, primeiro convidar todo mundo que acompanhou, que veio através das suas redes, para conhecer também um pouquinho da Onda Solidária, seguir essa onda do bem e acompanhar nossas ações nesse sentido. Mas, mais do que tudo, agradecer imensamente a sua generosidade e brilhantismo nessa nossa live. O Ariano Suassuna, né, tem uma frase muito legal, com a qual eu me identifico também, que o otimista é um tolo, né, o pessimista é um chato e que ele gosta mesmo de ser um realista esperançoso. Eu acho que é isso tenho certeza que é isso que a senhora é isso que eu busco ser, e é isso que eu acho que nos leva para frente, né? A esperança, esses sonhos da utopia, e também a parte prática, né? De identificar os problemas, combatê-los e criar novas coisas. Mais uma vez, muito obrigado por essa honra para a Onda Solidária. Convido tanto os seguidores que estão assistindo a conhecer, quanto a senhora um dia. Quem sabe também, se puder nos dar essa presencialmente aqui na Mata Atlântica, em Minas, no Rio, ou mesmo no Cerrado, para o qual nós já estamos indo, né? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Um dia, podendo passar essa
situação difícil que a gente está vivendo, com certeza será um prazer. Muito obrigada pelo convite, foi muito bom conversar com você. Não é? Eu me sinto muito feliz de ver uma juventude tão competente, tão comprometida como você, Marcos. Parabéns, muito obrigada. Muito grato, Marina. E como nós dizemos aqui, saudações solidárias. Saudação solidária. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau.